Por décadas, a gente aprendeu na biologia que o nosso DNA era um roteiro fixo, imutável, um destino que já vinha selado desde o nascimento. Mas, e se esse roteiro pudesse ser editado? E se as nossas escolhas de todo dia pudessem, literalmente, reescrever a nossa própria história biológica? Essa é a grande pergunta, né? Será que estamos presos àquilo que herdamos dos nossos pais? Ou será que temos algum controle sobre como os nossos genes vão se comportar ao longo da vida? E a resposta para isso é um poderoso não totalmente. Pois é, existe uma camada de controle acima dos nossos genes, uma revolução silenciosa que está mudando absolutamente tudo o que a gente achava que sabia sobre saúde, doença e longevidade. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Nesta primeira parte, vamos entender como a epigenética está basicamente desafiando essa ideia de determinismo genético e nos dando um novo tipo de poder sobre a nossa própria biologia. Então, o que é exatamente epigenética? Bom, a definição formal é essa aí, mas, traduzindo, a epigenética estuda as mudanças na função dos genes, que podem ser herdadas, mas, e aqui está o pulo do gato, que não alteram a sequência do DNA. O código em si, as letrinhas A, T, C e G, não muda. O que muda é a forma como esse código é lido. Para ficar ainda mais claro, vamos pensar numa analogia de computador. A genética, o nosso DNA, seria o hardware, a parte física, fixa, que não dá para mudar. Já a epigenética, ela é o software, são os programas, os aplicativos que dizem para o hardware o que ele deve fazer. E a parte mais incrível é que esse software pode ser atualizado constantemente. Beleza, mas como é que esse software genético funciona na prática? Vamos avançar para a gente conhecer os 3 mecanismos principais que a epigenética usa para controlar a expressão dos nossos genes. Basicamente, tem 3 processos-chave que comandam o show todo: a metilação do DNA, a modificação de estonas e a ação dos RNs não codificantes. Vamos ver como cada um funciona como um tipo diferente de controle sobre o nosso genoma. O primeiro, a metilação do DNA, é o mais direto de entender. Pensa num interruptor de luz. Quando uma pequena molécula, um grupo metil, se liga num gene, ele geralmente, clique, desliga esse gene. Ele silencia a expressão daquele gene. É um mecanismo fundamental para a estabilidade do genoma. O segundo mecanismo tem a ver com as estonas. As estonas são as proteínas onde o nosso DNA fica todo enroladinho, sabe? Como um carretel. Modificar essas proteínas é como girar um botão de volume. A gente pode afrouxar o DNA para aumentar o volume de um gene ou apertar o enrolamento para diminuir o volume, deixando ele mais ou menos acessível para ser lido. E por último, os RNAs não codificantes. Olha, antigamente, isso era chamado até de DNA lixo. Dá para acreditar. Hoje, a gente sabe que eles são como os maestros de uma orquestra. Eles não se transformam em proteínas, mas eles regem a sinfonia toda da expressão gênica, garantindo que os genes certos sejam ativados na hora certa e no lugar certo. Tá, a ciência é fascinante, a gente já entendeu. Mas qual é o impacto prático disso tudo? O ponto crucial é que agora a gente pode usar esse conhecimento para revolucionar a medicina, do diagnóstico ao tratamento. Uma das aplicações mais fantásticas disso é a evolução dos relógios epigenéticos. Olha só que loucura! Em 2013, eles só conseguiam prever a idade cronológica. Pouco depois, a segunda geração já previa a qualidade de vida e o risco de morte. E hoje, relógios de terceira geração, como o Dunedin Pace, funcionam como um velocímetro biológico. Eles medem a velocidade com que estamos envelhecendo neste exato momento. E isso não é ficção científica, viu? Já existem epifármacos no mercado, como a gente vê aqui. Por exemplo, o Modesoy tem como alvo uma mutação específica nas estonas para tratar gliomas cerebrais. O Revuforj corrige um problema no rearranjo de um gene para combater a leucemia. São remédios projetados para consertar essas falhas epigenéticas. E tem muito mais em desenvolvimento. E é aqui que a história fica ainda mais pessoal, porque todo esse conhecimento nos dá um roteiro de ações práticas. Vamos ver como isso se aplica nas nossas escolhas do dia a dia. Nossa dieta é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Compostos em certos alimentos interagem diretamente com a nossa máquina epigenética. O sulforafano dos brotos de brócolis, por exemplo, é um baita inibidor de HDAC. Isso quer dizer que ele basicamente impede que o botão de volume de genes protetores seja diminuído, mantendo eles ativos e nos defendendo. Quando o assunto é exercício, a intensidade importa, e muito.
O exercício moderado é ótimo, claro, mas o treino intervalado de alta intensidade, o HIIT, causa uma remodelação epigenética muito mais profunda. Ele ativa um gene mestre, o PGC1-alfa, que funciona como um grande interruptor para melhorar a saúde das nossas mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células. O sono é outro pilar, e esse número aqui é impactante. Perder cronicamente só 1h30 de sono por noite já é o suficiente para acelerar o ritmo do nosso envelhecimento biológico. É algo que o teste Dunning-Pace consegue detectar. É um efeito direto e mensurável. Nossos pensamentos, nosso estado emocional, nada disso fica só na cabeça. O estresse crônico deixa marcas epigenéticas bem negativas. A boa notícia é que práticas como a atenção plena, o famoso mindfulness, também deixam as suas marcas, só que marcas positivas. E os estudos já mostram os mecanismos exatos de como isso funciona. Práticas regulares de mindfulness conseguem reverter as marcas do estresse. Primeiro, elas ajustam um gene-chave da resposta ao estresse. Depois, elas silenciam genes que causam inflamação crônica. E, por fim, isso ajuda a restaurar a sensibilidade do corpo ao cortisol, reequilibrando o sistema todo. No fim das contas, a mensagem principal é esta. O que a gente faz, o que come, como se move e como gerencia o estresse não são apenas hábitos. São instruções ativas que estamos dando ao nosso genoma. Nossas escolhas estão literalmente escrevendo a nossa história biológica a cada momento. E com isso, a gente termina com uma reflexão. Cada dia é uma nova página. As ações de hoje e de amanhã são as instruções que a gente envia para o nosso software genético. A questão que fica é, que tipo de história biológica cada um de nós está escolhendo construir?